Oi, gente! Hoje nós teremos o prazer de entrevistar dois escritores considerados expoentes na literatura brasileira. O professor Marcelo Grondin, que é canadense, e a escritora Moema Weiser, uma gaúcha. A entrevista está dividida em dois blocos. Vale a pena assisti-la. Fazem tese de mestrado, tese de doutorado, assim. Então, esta tese de doutorado são 600 páginas. E nessa tese de doutorado, Depois foi publicada. É sobre a comunidade andina, comunidade campesina de Peru, de Muquiauio. Então, foi a tese de 600 páginas, foi depois publicada. Não todos os que fazem doutorado publicam a tese. Então, essa foi, e com o título de Comunidade Andina, Explotação Calculada. Oi, gente, hoje nós estamos aqui na casa de um casal fantástico. A senhora Moema Weiser e o senhor Marcelo Grondin. Ela é gaúcha, brasileira, ele canadense. Foram os dois exilados, trabalham em prol do povo, trabalham pelos indígenas, já escreveram muitos livros, alguns glossários em línguas indígenas, e é um prazer inenarrável de estar aqui hoje com vocês, entrevistando duas sumidades. A dona Moema é escritora, também escreveu Se Me Deixam Falar, nos lembra os nossos tempos, aqueles que leram um pouco de Domitila na Bolívia, uma mulher guerreira que já falava sobre a luta da mulher. Né? Então, é muito importante esse momento, e é importante para os historiadores, os sociólogos, os antropólogos, para a sociedade brasileira como um todo, né? Muito obrigada pela presença de vocês, por abrirem as portas da casa de vocês para a gente falar um pouco. O senhor, quando o senhor escreveu a sua tese, foi a partir de um trabalho feito em que país? Foi lá no Peru, estive um ano em Muquiaio, nos Andes de Peru. Então, estive lá um ano vivendo com a comunidade e também participando nos trabalhos comunitários de limpeza de canais, fortificação do rio, assim. Então, estive lá um ano. Quando o senhor começa o seu momento no Peru, falando um pouco sobre esse povo sofrido também, do que trata? Qual é o objeto de pesquisa da sua tese de doutorado? É que, para então, justamente, eu acabava de sair da Bolívia, porque estive na Bolívia vários anos e tive que sair como exiliado político. Então, perseguido pela ditadura militar. E então, eu tinha saído porque eu na Bolívia lutava para os direitos dos indígenas e dos trabalhadores, particularmente trabalhadores mineiros. Eu tinha um centro que lutava para a formação de líderes para defender os seus direitos. E foi o motivo porque o governo militar me perseguiu e tive que fugir. Então, fugi para Chile e de lá depois para México. Senhor Marcelo, hoje em dia não existem mais teses de 700 páginas, 600, 700 páginas. Né? Isso é um feito quase único. Quanto tempo o senhor levou para escrever uma tese dessa? Porque a gente quer mostrar para os meninos que escrevem tese de 50 páginas na nossa universidade, para eles dizerem assim, olha, gente, vocês conseguem escrever até 600. A senhora tem razão, porque a minha tese de 600 foi uma das últimas de 600, porque passaram
uma norma nas universidades, começando por Manchester, onde eu estava, que tese de doutorado não pode passar 250 páginas. Porque dizem que sem 250 páginas você não pode demonstrar que sabe para ser doutor, em 600 não vai provar tampouco. Então já não aceitam mais de 600 páginas. Era a defesa dos direitos camponeses indígenas, porque a maioria dos camponeses lá no Peru e Bolívia são indígenas. Não? Então, por isso a comunidade indígena, explotação calculada para mostrar como os camponeses, os indígenas, eram explorados pela minoria branca que morava lá com os indígenas e os camponeses, explorando a mão de obra camponesa e indígena. Por isso a tese teve o título de explotação calculada. Não? Eu estive na Bolívia 17 anos em total, e vivendo com indígenas e trabalhadores, particularmente trabalhadores mineiros, que eram também de língua quechua, a maioria, e alguns aimara. E os indígenas são de duas línguas, quechua e aimara, que hoje são as línguas oficiais da Bolívia, junto com o espanhol. Eu aprendi, não podia conviver com a gente lá sem falar a língua. Sim. Então aprendi as duas línguas da maioria dos indígenas, que são quechua e aimara. E como estas línguas estavam desaparecendo das escolas e das universidades, eu me meti a escrever gramáticas. Então escrevi duas gramáticas, uma em cada uma das línguas, quechua e aimara. E foi isso a minha alegria e satisfação de estas duas gramáticas foram utilizadas obrigatoriamente nas universidades e no ensino médio, o que ajudou a recuperar essas duas línguas maioritárias da Bolívia. Então, isso é a minha satisfação, que eu ajudei a manter as línguas e depois a recuperar as línguas que hoje são oficiais. Teve uma senhora, uma professora da Universidade de Ulm, da Alemanha, que esteve na Bolívia, fez um trabalho de pesquisa na Bolívia, e ela conheceu meu livro de quechua, e então ela utilizou como professora de Ulm em seus cursos de linguística, utilizou meu livro de quechua traduzindo ao alemão. Então, isso é uma satisfação que foi utilizado numa universidade estrangeira, a Universidade de Ulm, da Alemanha. Eu vou chamar o senhor de professor, porque o senhor é um professor, certo? Professor Marcelo. Sim. A professora Neuci me disse que o senhor tem só 18 anos, né? Porque uma pessoa com essa capacidade, com tamanho vigor mental, com tantos livros escritos, é uma criança, ainda sabe muito, sabe se expressar. Há quantos anos o senhor está aqui no Brasil? Aí a minha pergunta seria: como foi que o senhor chegou aqui no Brasil? Como foi que o senhor conheceu a professora Moema, tão linda? Como aconteceu esse enlace de lutas pela comunidade, mas também esse enlace amoroso aqui no Brasil? Aqui no Brasil esteve a primeira vez em 1980. Primeiro como professor da Federal da Paraíba. E de lá, depois, com a minha filha, tive que descer a São Paulo por motivo de saúde.
desci a São Paulo e fui professor na universidade, na PUC de São Paulo. E de lá fui professor durante 4 anos na PUC, onde também tive a oportunidade de fazer pesquisa, perfil dos dirigentes sindicais da Grande São Paulo, que é mais um trabalho de psicologia, uma pesquisa de psicologia social, porque o perfil é algo psicológico, não? Mas fiz isso como sociólogo, à base de pesquisas, entrevistei mais de 1000 pessoas, então, e depois escrevi o livro. Eu tinha conhecido Moema num curso de pós-graduação lá na França, onde encontrei ela. Mas era provavelmente para conhecê-los na universidade, não? E foi depois disso nos comunicávamos por escrito, por carta, e aconteceu que, como lhe dizia, que eu tive que exilar-me da Bolívia, então daí fui para México, e de México comecei meu doutorado na Universidade Ibero-Americana. E através do entendimento com a Universidade de Manchester, as duas universidades tinham projetos conjuntos. Então, passei para a Universidade de Manchester, passando primeiro por Peru para decidir do lugar da minha pesquisa de doutorado e continuei para Manchester. E quando eu estive no Manchester, na universidade, soube por Moema que ela também era exiliada política durante a ditadura aqui. E ela estava já na Argentina e saindo para Chile. Então, eu ofereci a ela de acompanhar-me para a tese lá no Manchester, que podia vir comigo. Se vou ir lá a Chile ver você e ver se toma uma decisão. E de Chile, já Moema aceitou acompanhar-me em Muquiayo para minha pesquisa em Peru. E de lá passamos por Canadá para cumprimentar meus padres, e de lá fomos para Manchester, Inglaterra. E Moema me acompanhou, então, para a redação da minha tese. Ela copiou estas 600 páginas sobre uma pequena máquina portátil. Ela é coautora, então, dessa tese? Da tese, não diria coautor, porque eu escrevia. Mas ela ajudou, porque para o livro o livro sobre Natal, livro dos índios, aí sim que é coautor perfeitamente, não? Porque para o livro sobre o genocídio dos índios, eu fazia pesquisa, entregava o material e ela fazia a redação em português, não? Porque meu português não era bastante bom para fazer uma redação para uma publicação.